Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez estamos aqui na nossa reunião dominical. Hoje nós temos uma noite que planejamos que seja maravilhosa com o nosso amigo Edgar Miguel e junto com as nossas companheiras que farão as perguntas para eles também, para ele também, né? Então, nós, em nome do CEIC, desejamos a todos uma noite maravilhosa, cheia de bons ensinamentos e que tudo corra bem durante o nosso trabalho de hoje. Junto comigo estão hoje a Dani, que eu peço para dar o boa noite dela. Por favor, Dani, seja bem-vinda à nossa reunião. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos ansiosos para assistir a palestra com o Edgar agora, né? Vamos lá. Isso aí. A Lilian também está conosco. Boa noite, Lilian. Boa noite. Obrigada mais uma vez, um prazer estar aqui nesse tema tão fascinante que é o de hoje, né? Exatamente. E junto conosco também, por último, por ser por ordem alfabética, estamos com a nossa amiga Renata Fabiani. Boa noite, Renata. Oi, boa noite. Muito feliz porque eu estou aqui com vocês. E o Edgar Miguel, né? Que é demais, né? Mais uma vez. Edgar Miguel é demais. Você é demais, Edgar. Boa noite. Boa noite, gente. Puxa, que alegria. Eu me sinto muito bem acolhido por vocês. Vocês são muito generosos comigo. Muito obrigado mesmo. É uma honra para mim poder estar trabalhando com vocês, a gente poder estar refletindo juntos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Edgar. Agradeço também a Dani, a Lilian, a Renata. Obrigada, agradeço. Agradecemos o Edgar por ter aceito o nosso convite. E esse tema também é maravilhoso, como a Renata disse. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nesse momento, a gente vai fazer a nossa prece de abertura, como a gente tradicionalmente faz aos domingos. Então, eu convido todos vocês, junto comigo, a levarem os pensamentos a Deus, levarem os pensamentos a Jesus, pedir a proteção dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos da espiritualidade, para a gente fazer a prece nesse momento. Jesus amigo, Senhor de nossas vidas, mais uma vez, rogamos ao teu coração generoso que nos ampare nesse momento em que iniciamos mais uma palestra virtual. Que as tuas vibrações de paz e amor envolvam a todos nós aqui presentes, equilibrando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que suas vibrações de amor também envolvam todos os nossos amigos internautas que tiraram alguns minutos do seu dia para nos acompanhar nesses momentos de reflexão. Que os espíritos que coordenam esse trabalho, mais uma vez, estejam ao nosso lado, fortalecendo-nos, amparando-nos e auxiliando a realização de mais momentos de estudos. Protege, Senhor, Renata, Lilian, Dani e principalmente o Edgar. Traga a eles as melhores intuições possíveis, os melhores conhecimentos possíveis. Que seja em teu nome e em nome de Deus que possamos iniciar a atividade dessa manhã. Que assim seja. Eu estou aqui mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem. E o tema de hoje, como já foi comentado hoje, é um tema bastante interessante. Eu até coloquei alguma provocação hoje no Facebook para vocês, dizendo o seguinte: benefício de uma desilusão? Como assim, né? Aí falei o seguinte: você quer saber os benefícios de uma desilusão? Acompanhe nossa palestra de hoje com o Edgar vai explicar tudo para nós. Até porque todos nós já tivemos alguma decepção na vida, não é verdade? Dificilmente alguém passa por essa existência sem sofrer pelo menos uma desilusão ou ter alguma surpresa desagradável em qualquer momento da nossa caminhada aqui na Terra, né? E a decisão é um sabor de fel, né? É sempre um sabor amargo. E o pior é sempre que sempre ou quase sempre essa desilusão a gente sofre com alguém que a gente gosta, que a gente dedicou tempo, nós, a gente dedicou nosso tempo, e acabamos tendo uma desilusão. Isso traz algum benefício para nós? Será que com o tempo isso vai trazer para nós algo bom? Esse, meus amigos, é o que nós vamos falar sobre o tema de hoje à noite. E vamos começar, então, só explicando para vocês. Cada uma das meninas fará uma pergunta para o Edgar. Mas nós queremos que vocês, internautas, também façam perguntas, né? Coloquem perguntas aqui nos comentários, que sempre que possível nós vamos incluí-las também no nosso tema de hoje. Suas perguntas, seus comentários serão sempre muito bem-vindos. Mas eu acho que vocês não querem me ouvir, vocês querem ouvir o Edgar. Então, a primeira pergunta da noite é a pergunta da Dani para o Edgar. Dani, por favor. Vamos lá. Edgar, vamos lá da perguntinha, então. Para alguns filósofos, particularmente ligados ao existencialismo, a angústia e a desesperança seriam duas faces da mesma moeda. A primeira ligando o homem ao mundo e a última a ele próprio.
Partindo de tal visão, como enquadrar, se possível, a desilusão? Edgar, seu som tá fechado, Edgar. Fechou. Desculpa. Agora sim. Muito bem. Obrigado, Dani. Começou bem, hein? É verdade. Dani, eu considero que todos os filósofos, todos os pensadores são sempre muito respeitáveis, né? Eles têm motivos para pensarem o que pensam, ou o que pensavam. Mas eu não vejo exatamente a angústia e a desesperança como você colocou. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, um pouco mais positiva das coisas, né? A angústia, sim, eu acho que faz parte desse período, dessa fase da nossa evolução, né? Por quê? Entendo que principalmente por conta da imensidão da nossa ignorância, né? É como se a gente olhasse para o mundo imenso fora de nós e dentro de nós e visse tão ampla vastidão que esse espaço quase tão grande quase nos tira o ar, né? É como se a gente não entendesse, que não desse conta de lidar com tudo isso. E, evidentemente, isso gera uma angústia. O desconhecimento de si, como que eu vou me portar, como eu vou sentir, como eu vou lidar com tudo que possa vir a me acontecer, certamente gera angústia, medo, dúvidas. Eu considero isso absolutamente natural. A desesperança, ela está ligada também, entendo eu, à ignorância de tudo. E eu acho que quanto mais a gente entende como as leis da vida funcionam, como as leis da natureza funcionam, o quanto elas são acolhedoras a cada um de nós, principalmente aqueles que mais desconhecem, não é? A todos, enfim, distintamente, nós vamos nos enchendo de conforto, de serenidade, né? E vamos seguindo o nosso caminho com outro tipo de energia. Então, eu entendo que ambas as situações, a angústia, a desesperança, advêm da nossa ignorância, que precisa ser cada vez mais trabalhada para que ela se transforme em autoiluminação, né? Puxa, desculpa, como que foi que você terminou a sua pergunta? Como, partindo de tal visão, como enquadrar, se possível, a desilusão com relação à angústia e à desesperança? Muito bem, e perfeito, obrigado. A desilusão, ela pode gerar uma angústia, pode gerar uma desesperança, mas eu entendo que, de novo, são más interpretações do que gera a desilusão. A desilusão, no meu entendimento, ela não é gerada pelo que a causou, pelo fato da bolha de sabão ter explodido, ter se desintegrado. Não, de forma nenhuma. Eu entendo que a desilusão, ela é causada pela expectativa irreal que nós decidimos manter. Esse é o grande ponto. Por trás, no meu entendimento, sempre, para que todos nós possamos discutir, no meu entendimento, a desilusão vem de uma expectativa infantil, imatura, ligada à nossa ignorância das coisas. É possível pensar, inclusive, que nós vamos, durante muito tempo ainda, nos desiludir. Mas eu acho que isso vai diminuindo cada vez mais conforme a gente vai entendendo como que funciona o processo da caminhada e o processo de autoeducação que todos nós vivemos, que a gente muitas vezes chama de evolução. Então, a desilusão, no meu entendimento, ela está ligada a uma expectativa errônea, uma expectativa que nós podemos transformar, evitar que ocorra de forma irreal, de forma infantilizada, porque a desilusão, ela é sempre uma ideia inadequada que a gente criou e manteve, e que a vida vem na hora sempre certa e fala assim, filho, a realidade é outra, né? E a gente aí se desilude, né? Como se essa palavra fosse alguma coisa ruim, né? A gente fala, meu Deus, me desiludi com tal pessoa.
E a gente deveria falar, que bom, né? Caímos na realidade, estamos diante da realidade que é sempre, sempre tão instrutiva e necessária a todos nós. Será que te respondi? Perfeitamente bem. Muito obrigado. Obrigada. Será, Edgar e Dani, será que isso acontece porque nós idealizamos sempre o outro? Expectativa, né? Eu acho que a expectativa, a idealização. É algo... Olha, é uma coisa quase que universal, né? A gente projetar no outro um conjunto de expectativas, né? De vontades, né? De desejos, né? E negar, muitas vezes, a obviedade que está na nossa frente. É muito interessante a nossa capacidade de não enxergar a realidade que é óbvia, que está acontecendo à nossa frente. Para você ver o poder da nossa vontade e das nossas escolhas, né? Porque a gente coloca os óculos na cor que a gente quiser e com eles enxergamos o mundo e as pessoas. Perfeito. Satisfeita, Dani? Perfeito, obrigada. Tá bom, vamos ver a Lília, então. O que a Lília tem para dizer? Vamos lá. Então, Edgar, acho que complementando, então, um pouco isso que você estava falando, a minha pergunta acho que vem meio que de encontro. Então, na realidade, o outro não tem o poder de nos desiludir. Essa é uma expectativa nossa. Nós nos desiludimos porque nós queremos, vamos dizer assim, né? Fantástico, fantástico, Lília, essa visão. Eu concordo plenamente. Veja, o outro, coitado, muitas vezes nem sabe da nossa expectativa. Ele está lá, Osmar, vivendo do jeito dele, tranquilão, do jeito dela, tranquilão, e nós criamos um mundo fantástico, né? Um mundo idealizado, né? Aí você confronta o projeto, né? A idealização com a realidade, você fala assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. Né? O príncipe encantado virou sapo. Total, né? Total. Né? Então, o outro, ele não é realmente capaz de nos desiludir. E detalhe, nem de nos iludir, hein? Porque não é o outro que me ilude. Essa frase devia ser proibida. Né? Sou eu que me deixo iludir. E sou eu também que um dia, ou a vida que me ajuda a enfrentar a realidade de forma inescapável. Sabe quando você tromba com a parede? Nossa, tem a parede. Né? E aí você tromba com a realidade. E aí você não pode negá-la mais. Né? Não deixa de ser até uma certa neurose, né? Negar a realidade, né? Não deixa de ser até um processo de fuga. É claro que existem situações na vida de uma pessoa que a realidade ela não é digerível por ela. A pessoa não tem condições de digerir. Como se você colocasse um alimento na boca e não conseguisse digeri-lo. Então você o nega. Não deixa de ser uma proteção, tá? Para que você prossiga. Então você nega. E aquilo como se não existisse, mas existiu. Né? E em algum momento, a vida nos fará retornar àquele ponto, porque aquilo precisa ser resolvido, não tenha dúvida. Mas você disse muito bem. Né? Isso vem, inclusive, reforçar a ideia de que nós somos inteiramente responsáveis pela nossa vida e pelo que acontece conosco. Os outros, gente, eles têm ampla liberdade de serem como puderem ser, como desejarem ser. E nós temos também a liberdade, mas talvez o dever, né, de enxergar de uma forma cada vez mais amorosa e justa tudo que acontece do lado de fora para o lado de dentro. Perfeito. Somos sempre nós, né? O ponto sempre somos nós, né? Olha, sempre vai sobrar pra gente. Viu? Sempre vai sobrar pra gente. Não tem jeito, viu? E isso é uma forma de não se iludir, hein? Sim. Isso é bem legal, porque quando eu culpo sempre o outro, eu estou me iludindo. E não podemos esquecer, né, Edgar e Lilian, que ninguém dá o que não tem. Ninguém. Então você não pode esperar do outro uma coisa ideal que às vezes ele não tem condição de dar. Né? Sim. Osmar, isso é tão brilhante o que você disse, essa conclusão.
Eu gosto de fazer uma brincadeira só para mostrar o quanto isso é, cá entre nós aqui, ridículo, né? Mas assim, para que ninguém nos ouça, né? Quando isso aí... Hã? Ninguém ouviu. Que ninguém ouviu. É assim, pega uma pessoa na frente da goiabeira, extremamente enraivecido com a goiabeira, porque ela não dá mangas. Uhum. Tá certo? Normalmente a gente interna essa pessoa. Sim. Tá certo? Porque assim, todo mundo sabe que é um absurdo, mas nós estamos assim diante das pessoas. A gente briga com A ou com B, ou fica com raiva, ou fica magoado, porque ele não deu o que ele não podia dar. Né? E isso é muito interessante, me permita aproveitar, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, pelo Chico, no capítulo da Joana de Cusa, a Joana vai até Jesus para reclamar do marido. Você veja que é um problema bíblico, né? Na Bíblia, que eu saiba, não existe nenhum marido reclamando da mulher. Olha que sorte vocês têm, né? Muito bem. E ela reclama que ele não a compreende. Meu marido não me compreende, não compreende minha visão religiosa, porque ela era cristã e tudo mais. E Jesus responde de uma forma que precisa gerar reflexão em nós, evidentemente não em relação às questões conjugais, mas em todas as relações afetivas. Ele disse assim, seu marido não te compreende? Compreenderá um dia. E disse assim, não espere uvas do espinheiro. O espinheiro não sabe dar uvas, ele sabe dar espinhos. E ele continua, porque Jesus nunca deixou de nos encher de esperança e de nos dar um caminho, né? Afofe a terra, adube a terra desse espinheiro, para que amanhã ele saiba dar uvas. Então, olha só que interessante. Joana, não sofra. Porque o sofrimento vem da sua expectativa. Porque por você que não está vendo o que ele pode dar. É você que decidiu não olhar. Você que não investigou adequadamente. Vocês percebem, gente, que se a gente fizer isso, se a gente se desiludir desse jeito tão grandioso, a quantidade de lágrimas, de mágoa e de ofensas que a gente vai sentir no coração é absurdamente menor. Com um movimento íntimo, interno, que nós podemos, e a vida espera que a gente faça, o nosso sofrimento cai. Você é pouco generoso, pela metade. Pela metade. Só a gente olhando para a pessoa e enxergando adequadamente o que ela é capaz de dar. Eu não quero dar spoiler, não, mas eu acho que isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Basta aprender a perdoar também, que a desilusão vai acabar muito rapidamente. Claro, o perdão é assim, eu te perdoo por você não ser como eu esperava que você fosse. Isso. Lembrando que eu deveria, para ser mais preciso, dizer assim, eu me perdoo para me libertar, eu te perdoo por você não ser o que é, para que eu me liberte da dor. Porque a outra pessoa não sabe nem do assunto. Né? Nós estamos falando, a questão toda é só comigo. A outra pessoa está lá, ótima, né? Tranquila, vivendo numa boa, ela não sabe nada que está acontecendo dentro de mim. Não tem ideia. Eu não tenho ideia. E eu preciso perdoá-la para que eu me liberte. É verdade. Satisfeita, Lilian? Muito. Que bom. Então, vou chamar a Renata, porque a Renata já tirou toda a manicure das unhas. Tão nervosa que ela está porque demorou para chegar. Ai, como você é iludido, precisa se dizer. Sou iludido. Renata, perdoa sempre. Perdoa você. Sim. Então, eu, fazendo uma pesquisa sobre o tema, eu encontrei uma frase muito interessante de um escritor americano que eu não conheço, mas achei a frase legal para a gente refletir. Ok. O nome dele é Christian Nestel Bovy. Ele disse o seguinte: ninguém é feliz sem ter algumas ilusões. Desilusões são tão necessárias para a nossa felicidade quanto a nossa realidade. Desilusões são necessárias? Ele disse ou ilusões? Desilusões. Então, inicialmente ele diz: ninguém é feliz sem ter algumas ilusões.
E aí, completando a mesma frase, ele diz: desilusões são tão necessárias para a nossa felicidade quanto a nossa realidade. Quanto à primeira frase, eu me lembrei de Nietzsche, que ele sempre esperava o pior das pessoas. Eu era um desiludido. Pessimista total. Pessimista total, não acreditava no ser humano. Eu me lembro que achei muita graça que ele ia almoçar nos cafés, tomar café em Paris, e aí ele diz que colocava uma soma em dinheiro na frente da cadeira para quem sentasse e tivesse um colóquio interessante com ele. E ele sempre saía e levava todo o dinheiro. E toda vez que o cachorrinho dele, né, fazia alguma coisa errada, ele falava: humano, seu humano. Bom, então era um pessimista, um desiludido diante da raça humana. E assim, dá para ser feliz? Eu acho que ele não era feliz. E essa frase diz, né? Quem não tem nenhuma ilusão consegue ser feliz. E as desilusões não são também necessárias, né? Ele completa, para a nossa felicidade. Essa frase que ele citou e que você colocou agora me parece estranha, quase um pouco contraditória, não é? Então, é bem estranha. Veja, a primeira, né? Para ser feliz é preciso alguma ilusão. Sem ter algumas ilusões. Olha, a ilusão, podemos pensar, é uma característica da infância, tá certo? O mundo mágico, o mundo fantasioso, o mundo que a gente projeta, que a gente sonha, né? E veja, eu acho que nas crianças isso é extremamente útil e salutar, né? Faz parte do processo simbólico delas, do processo de desenvolvimento da consciência, né? Do entendimento de como é essa vida encarnada, né, que o espírito passa. Então, me parece extremamente necessário. Agora, dos adultos, não, é dos amadurecidos, né, que ele tenha cada vez mais consciência das coisas, tá certo? A pessoa consciente das coisas é uma pessoa que tem maior precisão em enxergar e analisar o contexto em que vive. Tá certo isso? Com certeza. Tá? É uma pessoa que olha e entende o que está acontecendo, todas as vivências que participa e tudo mais. Então, a pessoa amadurecida, ela não foge da realidade. Então, eu não sei o que o autor quis dizer. Eu acho que sonhar é sempre importante. Sonhar é divino, né? Sonhar tem a ver com esperança, tem a ver com você projetar os seus próximos passos. Eu não estou falando de sonhar. A desilusão aqui colocada é aquela negação da realidade, né? Muitas vezes aquele desejo de não amadurecer, aquele desejo de se manter nos hábitos da criança e, portanto, nos hábitos infantis, né? A realidade, e aí você me dá um gancho bem legal, ela, não sei quem foi que inventou que a realidade é feia, que a realidade é madrasta, tá? Eu não sei por que a realidade não é mãe e pai, tá? Sendo que ela é tão importante para todos nós, né? Então, assim, eu rejeito a adjetivação à realidade. Eu acho que a realidade ponto. Quem vai colocar adjetivos positivos e negativos somos nós. E isso é uma escolha, né? Então, assim, minha realidade é ruim. Você que está decidindo isso, olhar dessa forma. A minha realidade é boa. Possivelmente a pessoa que está decidindo isso também. É olhar o copo meio cheio e meio vazio. A mesma realidade vista de formas diferentes. Então, ilusão e sonho são coisas muito diferentes. Aqui nós estamos discutindo a desilusão. E a ilusão, para mim, ela é negativa. A não ser quando ela é
temporária para que eu me fortaleça e consiga vivê-la, consiga digeri-la, entendê-la, mas temporária, sempre. Não aquela desilusão que fala da minha imaturidade, né? Do meu desejo de não assumir responsabilidades, que é um desejo muito forte dentro de todos nós. Quem é que não gostaria de voltar à infância? Né? Quase todos nós. A grande pergunta é por quê? O que lá tem de tão gostoso que não tem na madureza? Possivelmente a inconsciência, né? Possivelmente a não responsabilidade. Então, eu coloco algumas ressalvas nesse texto tão interessante que você colocou e que permitiu que a gente refletisse um pouco. Respondi ao que você colocou? Respondeu, com certeza. Que bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Interessante a citação do Nietzsche, né? Uhum. Quando a gente fala de ilusão, uma pessoa que era tão nihilista, né? Interessante essa citação. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Bom, antes de chamar a Dani, tem algumas perguntas do nosso público aqui. O primeiro que fez a pergunta, Edgar, foi o Milton. Você já conheceu o Milton. Ele comentou o seguinte: desilusão surge muitas vezes por querer sempre mais do que podemos. Edgar, o problema não está na meta que colocamos e não valorizarmos as pequenas conquistas? Quando eu coloco uma meta inalcançável e acredito que seja alcançável, bem, aí nós temos um dilema, né, Osmar? Muitas vezes as metas inalcançáveis são alcançáveis. Né? A gente que imaginou inalcançável, né? Eu acho, Milton, que uma coisa não invalida a outra, né? Metas ambiciosas são muito interessantes, muitas vezes nos movem, faz com que a gente faça coisas que não imaginava ser capaz de fazer. Você já ouviu possivelmente aquele ditado que diz: ninguém falou para ele que era impossível, ele foi lá e fez. Né? Então, quando a gente se coloca, não é possível, muitas vezes a gente já está estabelecendo um limite, uma barreira que impede que grandes capacidades do ser humano se desenvolvam. Então, assim, acho interessante algumas metas ambiciosas, acho muito interessante. Agora, todas as metas implicam em ter condições mínimas, né? E aí é preciso avaliar caso a caso. Então, assim, não rejeito as metas ambiciosas. E sou amplamente a favor das pequenas conquistas. Amplamente. Porque existe uma questão que eu considero muito importante e que você me permitiu agora falar. Metas falam de futuro, tá? Então, essa meta, daqui a 10 anos eu vou conseguir, daqui a 6 meses eu vou conseguir. Ótimo, muito bom, tá? Significa que há um caminho a percorrer até chegar na meta, tá? Digamos que eu queria São Paulo a pé. Ótimo, você vai, é só andar até lá, né? O caminho é conhecido, então vá até lá, tá? Eu vou chegar lá? Não sei. Eu posso morrer no meio do caminho, pode cair um raio, posso ser atropelado, uma série de coisas podem acontecer. Então, eu sempre considerei extremamente importante que a gente se motive com a meta, mas que a gente aproveite cada passo. Como se cada passo fosse uma meta também. Sabendo que cada passo que eu der contribui para que eu me aproxime da meta. A gente, entendo eu, devemos ficar felizes por cada passo. Porque cada passo é o que eu consegui hoje. Isso eu já obtive. Eu já conquistei. Vou conquistar a meta final? Não sei. Se você chegar na meta final, você ganha 2 vezes. Você ganha a meta completa e você ganha o que você usufruiu de cada passo. Um ganho pleno. Se você não chegou lá, você sempre, inevitavelmente, ganhou cada passo. Ou seja, nós sempre podemos ganhar alguma coisa no que a gente fizer. E se você ganha cada passo, Milton, entra novamente o que o Edgar falou, comemorar as pequenas conquistas. Porque cada conquista é um passinho, que seja mínimo, mas é um passinho na direção do que nós queremos fazer. E fundamental, né, Osmar? Extremamente importante.
Porque é só um dos pequenos passos que vai completar a caminhada. Sim. Eu só queria complementar, para falar para o Milton, que você citou há pouco que a gente pode escolher os óculos que a gente vai usar. Então, na hora de definir as metas, Milton, é importante usar os óculos da lucidez, para que você realmente consiga fazer alguma coisa que você vai atingir, vai lhe motivar e vai levar você a comemorar suas pequenas e grandes vitórias. Está de acordo, Miguel? Perfeito. Vamos falar com a Dani, então? Vamos, ó. Mais uma, Edgar. Tem uma quadrinha que foi anotada por Chico Xavier, sob a inspiração do espírito José Canuto de Oliveira, no livro Rumos da Vida. Ela fala o seguinte: para a pessoa imatura, desilusão é sofrer. Para o sábio, a provação. É o momento de aprender. Desilusão é mesmo sinal de imaturidade, tomando imaturidade como referência evolutiva do espírito? Não entendo que desilusão seja sinal de imaturidade. Se manter na ilusão, sim. Uhum. Principalmente quando a gente já desconfia que seja uma ilusão. Sim. Né? Ou seja, você quer se manter numa posição de ignorância, né? Então, não. Eu acho que... Por isso que... Veja, o tema hoje são os benefícios da desilusão. Um dos benefícios é o que você acabou de permitir que a gente converse. É a gente enxergar algo que não conhecia, que não queria conhecer, que não queria ver, olhar uma realidade. Uhum. Se a gente considerar, talvez imperfeitamente, Dani, que a realidade tem alguma coisa da verdade, tá? E que a verdade nos libertará, quando cada vez mais nós nos dispormos a olhar a realidade com carinho, com cuidado, com atenção, com amorosidade, com disposição, é possível pensar que cada vez mais a gente veja um aspecto novo da verdade. Né? Agora, iludir-se, se manter deliberadamente na ilusão, é sempre fugir da verdade que nos liberta. Né? Então, por isso que eu acho tão benéfico a gente se conhecer, para que a gente perceba se estamos fazendo expectativas errôneas, se os nossos sonhos, porque muitas são infantis. E por que eu coloquei a palavra sonho agora? Porque muitas pessoas às vezes chegam para as outras, como chegam para mim, e falam assim, mas eu sonhava com tal situação e minha vida é diferente. E muitas vezes eu brinco e falo assim, sonhou errado. Sonhou errado. Né? Porque, assim, é improvável que o seu sonho ocorra. Eu sonhava com uma família totalmente unida. É um sonho justo, é um sonho adequado, mas olha para os componentes da sua família hoje. Eles vão ser unidos hoje, daqui a 10, 20 anos? Muito possivelmente não. Muito possivelmente não. Daqui a 200, daqui a 500 anos, muito possivelmente sim, porque é o nosso destino o amor pleno. Né? Mas nesta vida, não. Agora, aí tem um detalhe. Quando você chega nessa conclusão, Dani, por exemplo, né, desse exemplo, que a nossa família hoje não vai se unir, vamos colocar assim, eu acho que nós precisamos entender, inclusive analisando as leis da vida, de que eu posso, e talvez deveria, começar hoje o trabalho de exemplificar a união dentro da minha família. Hoje. Porque senão nem amanhã vai estar unida. Né? Então, se eu quero uma família melhor, então seja o melhor da família. Você. Para que você influencie, exemplifique, se transforme, para que todos na família também possam caminhar na mesma direção o mais cedo possível. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Satisfeita, Dani? Ótimo, excelente. Ó, gente, vocês não precisam concordar comigo, vocês sabem disso, né? Sim, mas tem... Tem lógica. Tem lógica. Faz sentido? Faz muito. Obrigada. Eu me lembrei, enquanto você falava com a Dani, me lembrei dos mágicos que fazem espetáculos. Sim.
aquilo é uma ilusão. É. E nós queremos ser iludidos. Uhum. E quando a gente descobre como ele fez a mágica, a gente fica desiludido. Fica. Perfeito. Acontecem as mesmas coisas com nossos amores, É. com as pessoas nossas. A gente quer ser iludido. E chega um momento que a gente descobre que não, era um jogo de espelhos. É. Né? Bem isso. E é por isso, é bem interessante, porque a gente fica triste, né, quando a gente se desilude. Eu acho que a gente devia ficar alegre. Uhum. Porque, veja, puxa, né, agora, eu me desiludi, que bom, porque agora eu vou trabalhar com o concreto, vou trabalhar com o que é. Com a realidade. Com a realidade. Porque ontem, ou até há 2 minutos, eu estava trabalhando com nuvens. Verdade. Com nuvens, com impossibilidades, com coisas, vamos chamar assim, coisas da minha cabeça. Né? Eu estava sonhando, eu estava iludido, me iludindo. Né? Então, é bem interessante. Esse é um dos maiores benefícios da desilusão. Eu acho que nós devíamos nos desiludir rapidamente, o mais rápido possível. Agora, cuidado. Se desiludir não é perder a esperança nas pessoas, não é viver uma vida cinza, não é viver uma vida entristecida, sem alegria, absolutamente. Porque, de novo, a realidade, ela é exuberante, ela é de uma riqueza, de um colorido, de uma... que nós não sabemos criar tão bem. Né? Porque a realidade, pelo menos a externa, ela é sempre obra do divino, né? Influenciada por nós, sempre. Então, assim, puxa, vamos nos voltar à realidade construída por essa natureza que é capaz de nos levar a lugares simbólicos, né, claro, tão grandiosos, de tão grandes e elevadas emoções. Então, a desilusão me parece necessária, inclusive. Exatamente. Não a desilusão que está no dicionário, né, que é uma coisa negativa. Essa aqui foi. Obrigado, viu, Dani? Obrigada. Antes de chamar a Lilian, eu vou fazer uma pergunta que o Wagner Maia fez para nós. Eu vou trocar uma palavrinha que ele usou aqui. A pergunta dele é assim: em que momento o sofrimento se transforma em ganho e passa a agregar valor para a nossa vida? Eu vou mudar, Edgar. Em que momento a desilusão se transforma em ganho e passa a agregar valor para a nossa vida? Que tal? Muito bem, fantástico. Veja, no momento em que a gente entende que a desilusão é positiva, que na verdade é o nosso objetivo hoje. Quando nós sofremos com a desilusão, veja, eu acho natural sofrermos no momento da desilusão, porque é um choque, é um baque, é uma trombada na parede, tá? Me parece natural, né? Não sejamos irrealistas também. Agora, depois a gente devia agradecer, puxa, que bom que eu trombei logo com a parede e vi que a realidade é essa, que bom. Né? Porque, assim, se eu passo muito tempo na ilusão, o despertar pode ficar mais doloroso, porque você percebe o quanto de tempo perdeu. Então, a desilusão, ela começa a ser positiva quando a gente compreende a importância dela na nossa vida. E eu acho que a vida vai nos trazer sempre muitas desilusões. Ela sempre vai querer nos mostrar a realidade, partindo do pressuposto e da convicção de que a realidade não é feia. Ela é, inclusive, extremamente útil, extremamente bem planejada, pedagógica, amorosa. Ela é tudo isso. Eu que queria ficar brincando de viver. E a vida está me chamando a crescer, né? A usufruir da grandeza que existe dentro de nós. Então, assim, viver numa desilusão é viver uma vida infantilizada e inconsciente. Acho que essa disposição que muda tudo. Exatamente. Essa é a tal da síndrome do Peter Pan. Eu não quero crescer, eu quero viver iludido. Eu quero viver iludido, né? Olha, como chama a moça aqui? A Márcia Gasparini Paco escreveu assim: estou nas nuvens, então. Olha que interessante. Olha só que interessante. O pessoal é muito criativo. Sim. A Lilian está por aí? Claro, né? Então, vamos superar. A chave para superar as desilusões é confiar em si mesmo? É fundamental confiar em si mesmo. Aliás, eu digo para você o seguinte, eu não vejo nenhuma contraindicação, em nenhuma situação, de confiarmos em nós mesmos. Lembrando que
confiar em si mesmo não é se iludir consigo mesmo. Tá certo? Não, eu posso tudo, eu aguento tudo. Calma, menos. Menos. Tá certo? Então, o confiar em si mesmo, entendo eu, bem interessante sua pergunta, é você saber o que você sabe e o que você não sabe. O que você já aprendeu e o que você não aprendeu. Os seus limites, isso é confiar. E confiar mais ainda é você saber que a vida já colocou tudo que você precisa em você. Só que tudo isso precisa de desenvolvimento. É uma capacidade, né? Uma capacidade instalada, vamos chamar assim, mas essa capacidade precisa ser, primeiramente, enxergada, encontrada, porque nós somos tão grandes que a gente nem sabe onde estão essas coisas, né? E desenvolvidas. Eu preciso aprender a utilizá-las. É como se eu tivesse dentro de mim uma máquina fantástica, mas eu não sei nem ligar ela. Eu não sei nem utilizá-la para que ela me traga felicidade. Então, isso é confiar, no meu entendimento, em nós mesmos. Então, quando a gente confia em nós mesmos, eu entendo que a gente não precisa mais se iludir. Olha só que interessante, eu acho que arrefece, diminui, ou talvez até se perca o impulso de se iludir, porque é dos amadurecidos confiar em si mesmo. Né? Perceba que a criança é sempre ultra dependente, né? Sim. A criança, por desconhecer quase tudo, principalmente de si mesma, ela entende que depende de tudo e de todos, né? Por isso que há toda uma carência na criança e tudo mais. O amadurecido, né? A pessoa mais sábia, né? Confiando em si, que trabalhou a autoconfiança, ela certamente não tem problema de ver a realidade. Não tem problema nenhum. Porque ela sabe que ela dá conta. Inclusive, confia também que a realidade é bondosa com ela. E bondosa, eu não estou falando que ela só traz coisas que a gente gosta. Ela traz dramas também, ela traz impactos, ela traz desafios. Por quê? Porque a realidade também sabe até onde a gente pode chegar. Aliás, ela sabe mais do que a gente normalmente. Né? Porque, veja, olha, eu vejo isso muitas vezes até nas empresas. Sabe quando o patrão, ou o chefe, ou o líder chama o funcionário e fala assim, olha, eu vou te dar um projeto para você gerenciar. Não, mas eu não sei se eu sou capaz. Aí o líder fala, mas eu sei. Você é capaz. O senhor tem certeza? Absoluta. Estou te dando isso porque eu sei que você vai dar conta. Nossa, que bom. Você percebe que a pessoa estava iludida consigo mesma, ela desconhece a própria capacidade? E ela começa a acreditar em si através da crença no superior dela. Então a vida é assim, a vida é muito sábia, né? A realidade é muito sábia. Então ela dá uma série de exercícios, aquele negócio que a gente chama de problemas, sabe? De tragédia, né? Que são só exercícios, é só a vida confiando em nós. Olha a nossa ilusão. A gente chama de tragédias. Olha a ilusão. E é ao contrário, a realidade é a vida falando, mas eu confio tanto em você, que você vai estar tão bem com essa doença. Tão bem, né? Porque perdeu o emprego, né? Tão bem. E você fica aí chorando. É o que você falou, né? A gente tem a cor, a realidade tem a cor que a gente quiser, né? Sim, exatamente. Veja, a diferença de uma oportunidade e uma tragédia é só uma opção. É só uma opção. Eu perdi o emprego, que ótimo, agora eu vou procurar um emprego melhor. Exatamente. Veja, né? É isso mesmo. Podemos chorar ou podemos arregaçar as mangas e ir atrás de algo muito mais interessante. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigada. A realidade nem sempre é uma tijolada na cabeça, né? Não é. Obrigado, Liliana. Renatinha? Olá. Então, pegando ainda o gancho no que o Edgar respondeu agora para a Lilian, né, você, por exemplo, então, perdeu o emprego, posso
procurar um emprego melhor, todas essas situações, né? Eu acredito que, sendo a desilusão uma visita da verdade, né, você precisa de tempo para conseguir enxergar todos os benefícios, porque, a princípio, é um baque, é você sair daquela zona confortável da sua ilusão, né? Então, o fator necessário do tempo, até para você enxergar que tudo aquilo que aconteceu, aquela desilusão, foi um livramento, foi um sofrimento necessário. Você acredita que o fator tempo é imprescindível para que você, então, receba essa visita da verdade? Sim, cada um de nós somos muito diferentes, né? E em situações diferentes também precisamos de mais ou menos tempo, né? O tempo é sempre um componente muito importante do nosso processo de amadurecimento, não é? Agora, aproveitando que você falou do tempo, né, trouxe à baila aí esse ingrediente fundamental na nossa vida, eu quero levantar a questão de que nós podemos utilizar muito bem o tempo antes que a verdade chegue. Ou antes que a realidade se faça iniludível, né? Que a gente não consiga mais se iludir. Por quê? Porque eu vejo que a maioria de nós, é evidente que eu me incluo aqui, a gente não se prepara. A gente não usa bem o tempo para se fortalecer, para desenvolver as próprias capacidades, para desenvolver as reflexões, né, para melhorar a amplitude das potencialidades do nosso ser, para que quando a realidade se fizer firme, forte, a verdade chegar, como você disse, a gente precise de menos tempo para estar em harmonia de novo, para estar bem, para compreender, para arregaçar as mangas, para se encher de ânimo e ir em frente, né? Então, eu vejo que quase a maioria de nós desperdiça muito tempo, porque se a gente perceber bem, a vida é feita de momentos de menos desafios e outros de mais desafios, tá certo? Com certeza. Vamos pensar o que a gente está fazendo, o que a gente fez nos momentos de menos desafio. Muitos de nós ficamos no sofá. E esse ficar no sofá não é ficar no sofá realmente, apesar que tudo bem, né? Mas a gente vive uma vida inconsciente nesse período muitas vezes. A gente, agora eu vou curtir a vida. Curta, né? Mas assim, curtir não quer dizer viver inconsciente, viver sem olhar para si, sem se desenvolver. E a maioria de nós fica estagnado nesse período. Vive a vida essencialmente material, né? Sem viver a vida interior. E aí é muito triste. Aí quando vem a realidade, o impacto é gigante, né? Porque a gente leva um susto. E nos pega despreparado. Sabe aquela pessoa que vai correr uma corrida muito grande e não sabe quando? Não sabe quando, tá? E não se prepara. Quando chegar, não vai conseguir. Ou vai conseguir com extremo sofrimento, né? Então, assim, se nós sabemos que a vida tem seus ciclos, né? O momento de descanso, olha a lei do descanso, lei do trabalho, né? Então a gente sabe que a gente precisa aproveitar os momentos de descanso para se preparar. Tem uma frase que é até utilizada para outro contexto, mas que expressa muito isso, que diz o seguinte: na paz, prepara-te para a guerra. Com certeza, exatamente. Então, e diante dessa situação, fui fazer uma pesquisa, porque o tema é muito instigante, benefício da desilusão, né? Então, a princípio, você fala que benefício que há. Puxa, e aí, eu achei interessante, porque tinha um lugar, um site que colocou uma lista de 7 itens. E aí eu fui falando com a minha filha sobre esses itens, ela disse assim, e no final eu disse assim, bom, você seria uma pessoa melhor diante de passar pela empatia, pela resiliência,
pela capacidade de superar os problemas, as lições aprendidas, a gratidão, né? Eram esses itens que foram relacionados. Novas perspectivas. Aí ela me disse assim, mas você também, diante de todos esses itens que você relacionou, você também pode ser uma pessoa pior, você pode se revoltar. Pode. De toda esses elencos aí, você tem duas vertentes, ou você, dentro da realidade, falar, eu preciso mudar, eu vou ser melhor, ou você pode se entregar, falar, então é assim, é isso que eu tenho, não quero, vou ficar lá deprimido, vou ficar no sofá, né, e se entregar. Então, talvez o tempo seja uma outra reencarnação. Veja, sempre somos nós aqueles que vamos escolher como é que nós vamos viver cada situação. O Sartre, já que estamos falando de vários filósofos hoje, né, talvez a coisa que eu considero mais interessante que ele tenha dito é o seguinte: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu fiz com o que fizeram comigo. Então, não importa que eu trombei com a realidade do eu e eu não gostei. Não importa, eu queria outra coisa. Não importa. Importa o que eu vou fazer com isso. O que eu vou fazer com essa verdade, com essa realidade que agora eu não posso mais negar. Né? Então, assim, está nas minhas mãos decidir se eu vou transformar aquilo num grande sofrimento, num grande trauma ou não. Sentir o impacto, Renata, me parece muito natural e humano dentro do nosso contexto evolutivo atual. Muito natural. Ficar triste, super natural, um tempo. Ficar deprimido, ficar introspectivo, absolutamente natural. O problema é se a gente começar a cultivar esses itens. Se eu adorar a minha tristeza, se eu amar a minha depressão, né? Se eu achar extremamente conveniente a minha introspecção, né? E perpetuá-los. Aí nós estamos num problema, uma questão patológica. Aí nós estamos exagerando e escolhendo viver isso, que são questões que vão nos trazer extremo sofrimento. E cada vez mais que a gente adube tudo isso, mais difícil será a gente voltar a estar bem e equilibrado. Eu quero pedir uma licença para a Renata e pegar carona no que ela acabou de falar aí, tá? Porque a Indaiá Aguiar, nossa amiga, ela falou, não é exatamente o que você falou, Renata, mas é o seguinte: Edgar, como você relacionaria a desilusão e o suicídio? Como podemos aconselhar uma pessoa nessa situação? Eu vejo que tem uma certa ligação com o que você falou, Renata, porque é aquele negócio da pessoa acabar gostando de ficar desiludida e acabar chegando até o extremo. O que você acha, Edgar? Bem, o suicídio é sempre uma questão extremamente complexa, né? A gente precisa tomar muito cuidado, no meu entendimento, para não deixar as razões de um ato desse muito superficiais. Eu tenho a impressão, eu tenho um pensar de que o suicídio não pode ser algo superficial, né? Ele vem de um conjunto de questões. É possível que uma desilusão seja a gota d'água de um processo, né? É possível que ele seja a gota d'água apenas de um processo de imenso despreparo. Quando a gente fala principalmente do suicídio nos jovens, talvez a gente, assim, eu tenho a impressão que a gente não está falando de grandes análises filosóficas existenciais que o jovem fez. É possível que ele não tenha tido tempo para isso, né, dada a idade. E eu fico com a impressão, na minha ignorância sobre o tema, que, principalmente no jovem, a questão é o despreparo que o jovem acumulou frente a como a vida é, né? Eu tenho visto situações onde o jovem foi poupado das mínimas frustrações da vida, das mínimas realidades da vida, né? E quando a namorada termina,
quando não passa no vestibular, quando não consegue alguma questão, quando vem um desafio maior, mas não estupendo, né, natural na vida daquela pessoa, ele não consegue digerir. Isso é muito triste. De forma nenhuma há algum julgamento aqui da minha parte. Isso é muito triste. Então, sim, há situações de suicídio onde a desilusão ela é a gota d'água. Mas ela não é a causa primeira, no meu entendimento. Ela não é a causa primeira. A causa primeira, no meu entendimento, é sempre o nosso despreparo, né? É claro que uma pessoa de mais idade, né, mesmo diante de uma educação deficitária em relação às frustrações, ou como a vida é, né? A vida é cheia de desilusões naturais, né? Até pelo processo de aprendizado sobre a vida, a gente vai se desenganando, né? Se desenganando e desilusão é a mesma coisa. Puxa, eu estava enganado, agora eu estou desenganado. Ótimo, você agora está vendo o que é, né? Então, amadurecer é um processo de deixar de se enganar, de quebrar expectativas, de deixar de ver a vida com uma inocência infantil e etc. É um processo. Agora, imagine que eu com 40 anos, com 50 anos, e que ainda não olhei para dentro de mim para checar se a educação que eu recebi sobre a vida, não é a instrução, tá? A educação, a visão de vida, a cultura de vida que eu recebi, se ela é válida. Se ela é válida. Porque a partir do momento que a gente tem consciência sobre as coisas, de si mesmo, eu acho que é também a nossa responsabilidade olhar o que, se está certo o que eu penso. Se bate com a realidade. Puxa, por que eu estou apanhando tanto da vida até hoje? Vale, pensa. Por quê? Às vezes é porque você acha que a vida é de outra forma. E ela é como ela é. Então, mas me ensinaram assim desde criança. Tudo bem. Quem ensinou você fez o melhor que podia. Mas agora você pensa, agora você é adulto, agora você já recebeu um conjunto de informações e viveu um conjunto de situações que permite que você faça uma reflexão e tire suas conclusões. Quando é que nós vamos tirar as nossas próprias conclusões? Quando? Né? Então, veja como é multifacetado. Tem tudo isso para a gente refletir nessa pequenina pergunta do Osmar. Obrigado, Renata. Sim, perfeito. Exatamente. Obrigado, Renata. Edgar, pergunta dos nossos amigos internautas. Camila Zambello, ou Zambello, depois ela me corrige se eu estiver errado. A pergunta dela é o seguinte: Edgar, meus pais se separaram depois de 39 anos de casados. E isso foi uma desilusão para mim. Porque, ela explica, né? Porque esperamos que nossos pais sejam exemplos de relacionamento. Como trabalhar com essa questão? Fantástica pergunta, né, Osmar? Oh. Por quê? Porque a gente idealiza nossos pais, né? Os nossos pais, muitas vezes, nem gente são. Não é? Muitas vezes eles são uma entidade, são uma instituição, né? A gente... Claro que nossos pais são especialíssimos, né, dentro das nossas vidas, né? Eles são figuras fundamentais, né, na nossa trajetória. Por isso, honrai pai e mãe, né? Sejam eles quem forem. Mas eles são seres, são pessoas. E são pessoas com os seus desafios, as suas dificuldades, os seus dramas. Não enxergar isso é se iludir. É se iludir. Será, eu respondo para nossa amiga, que se você tivesse uma visão menos idealizada dos seus pais, mais natural, vamos chamar assim, dos seus pais, e veja, não estou fazendo nenhum julgamento a você, é claro, mas usando como exemplo para explicar o que eu penso, você já não teria percebido sinais de que eles estavam vivendo desafios conjugais, né, de relacionamento, né? Será? Ou
um conjunto infinito de fatos que talvez você tenha presenciado ou tomado conhecimento, você não quis ver. Porque é muito comum a gente não querer ver o que está na nossa frente. Né? Então, eu entendo que você sentiu um choque diante da situação. Mas por quê? Por que sentiu um choque? Nunca percebeu? Então, veja, nós temos 2 pontos aí. Né? Primeiro, são pessoas. Temos a idealização das pessoas e temos a idealização do que é o amor, o relacionamento afetivo. Né? Então, o que é um casamento na nossa cabeça? Né? O que é? Como a gente pensa que é? Né? Então, nós podemos nos iludir nessas 2 questões, para não me estender demais, né? Que as pessoas são pessoas, que têm as suas dificuldades, e os nossos pais se enquadram nesse conjunto, e que nós muitas vezes idealizamos, né? Temos uma ideia não muito realista do que é um relacionamento afetivo, principalmente o relacionamento afetivo dos nossos pais, né? E quando acontecem determinadas coisas, como é o caso que você citou, tudo isso quebra-se. A ilusão fica desiludida, né? Ela é desfeita pela força da realidade. Né? E aí a gente precisa rearranjar essas questões dentro de nós. Veja a riqueza deste instante. Como nós temos a possibilidade de amadurecer. Né? Não de perdermos a esperança. Não acredito mais na instituição casamento. Meu Deus, se meus pais separaram, então ninguém mais é capaz de ficar junto. Ou seja, isso é um movimento pendular infantil da nossa parte. Né? Analisemos com cuidado. Né? Vejamos a naturalidade das dificuldades de todos nós. Né? A possibilidade deles falharem, deles não saberem, né? Deles estarem experimentando. E especificamente, para encerrar, e que eu sei que pode nos ajudar demais, eu recomendo a leitura do livro do André Luiz, chamado Ação e Reação, salvo meu engano, o capítulo Resgate Interrompido, onde nós temos um casal que se separa, quase em situações trágicas, e que há uma conversa entre André Luiz, o seu instrutor, que agora eu não me lembro qual é, e Hilário, que é estupendo sobre o casamento. Eu recomendo um longo estudo desta página, um longo estudo que vai trazer realidade às nossas considerações. Muito bom, Edgar. Eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa também. E longe de mim qualquer tipo de julgamento. Às vezes, a decepção da pessoa, do filho, da criança, é consigo mesmo, porque ele acha que o amor dele não foi suficiente para manter os pais juntos. O que você acha? Acontece isso. Veja, não sei se eu posso dizer quanto menos idade, mais fácil que isso ocorra, mas isso é muito comum e eu já vejo em pessoas adultas também. Veja, você percebe, isso acontece muitas vezes, né, Osmar? Por isso que você está me perguntando, mas você percebe que há uma irrealidade nessa consideração? Ou seja, o filho, então, tem um poder gigante no relacionamento conjugal de 2 pessoas. Não tem. Né? Porque o amor, ele é um pouco compartimentado. O amor que eu tenho para o filho, com o marido, com a esposa, são coisas completamente diferentes, separadas no meu coração. Né? Então, ele se sente culpado, etc. e tal. De novo, uma ilusão, uma irrealidade. Né? E isso precisa ser, evidentemente, deve ser explicado para a pessoa, aí depende da idade, porque não é assim que acontece. Exatamente. Né? Exatamente. Jorge Nogueira, um abração para Jorge, para o Newton. A pergunta dela é o seguinte: falamos da desilusão com o outro, com a vida, mas há também a desilusão conosco, consigo próprio. Nesse caso, seria indício de um despertar do conhecimento de si mesmo?
É uma imensa possibilidade para isso. Uma imensa possibilidade. Porque, veja, não é porque a pessoa se desiludiu, viveu uma desilusão, que ela vai aprender alguma coisa. Isso não é obrigatório. Pode ser que ela queira viver a ilusão. E ela, então, vai criar outra. Né? Ela vai ficar muito triste, muito chocada, muito irritada, muito quase descrente de alguma coisa, né? E vai para a próxima ilusão. Né? Por quê? Porque ela ainda não se sente capaz. Né? Então, veja aí, há uma ilusão a respeito de si mesmo. Né? Ela é capaz. Né? Há talvez uma não vontade de amadurecer. A velha síndrome de Peter Pan, né? Onde a gente tem mais de 25 anos, né? A gente supostamente já é adulto, fisicamente, né? Mas não quer crescer, não quer ser consciente, não quer se desenvolver, não quer assumir a própria luz, né? E fazê-la brilhar. Né? Então, é um momento importante, muito importante, que pode ser muito aproveitado para o autoconhecimento, mas ainda assim é uma opção de cada um de nós. Felizes os que aproveitam as desilusões para amadurecerem e se encherem de esperança, de alegria, por estarem enxergando-se e enxergando a vida como ela, de fato, ou cada vez mais é. Viva a realidade. Viva a realidade, que não tem adjetivo, né? Não vamos esquecer. Viva a realidade. Bom, olha, tem muitas perguntas. Eu vou fazer só mais uma, porque é por causa do horário, viu, Edgar? Mas tem muitas perguntas, muitos comentários. Eu peço a você que depois dê uma olhadinha nos comentários para você, se puder, responder alguma coisa também. Perfeito. Eu vou mandar um abraço para o Adriano Serrano. Que alegria ter você com a gente, Adriano. E a pergunta dele para o Edgar é o seguinte: na questão de sair, superar, sacudir a poeira, dar voltas por cima, além da autoconfiança, onde podemos classificar a ajuda da fé em Deus como Pai? Quer que eu repita? Sim, por favor. Além da autoconfiança, onde mais podemos classificar a ajuda da fé em Deus como Pai? Aonde mais podemos classificar? Onde podemos classificar a ajuda da fé em Deus como Pai? Tá, espero ter entendido a pergunta. Eu entendo que ele está dizendo aqui o seguinte, quer dizer, passa pelo problema, né, sacode a poeira, dá a volta por cima, tal, a gente tem autoconfiança, mas será que a fé em Deus, nosso Pai, ajuda também nisso? Ah, sim. Certamente. Certamente que sim. A fé em Deus... Vamos entender o que... Quer dizer, vamos pensar o que é fé em Deus? Evidentemente que nós não estamos falando de acreditar ou não que Deus existe. Vamos superar isso, tá? Então, depois da gente já ter a convicção de que Deus existe, super bom, super tudo, tá certo? Com as características que ele tem, e aí apelo para Kardec, que cita essas características de forma brilhante, né? Superado essa questão, eu ainda preciso entender se eu confio no que Deus faz, em como ele age, em como são suas leis. E eu entendo, no meu entendimento, nas minhas tentativas de descoberta sobre isso, que a fé em Deus é você ter cada vez mais convicção de que as leis divinas que regem o universo e, portanto, rege a minha realidade, o meu caminho e a mim mesmo, estas leis absolutamente perfeitas, são sempre a meu favor. Sempre em meu benefício. Que tudo o que acontece do lado de fora de mim, envolvendo tudo do lado de fora de mim, é amoroso. Está alicerçado no amor absoluto que o Pai tem por mim e, portanto, por cada um de nós. Ou seja, confiar em Deus sobre essa ótica é você ter cada vez mais, e isso é um trabalho de cada um de nós, a convicção de que seja o que for que aconteceu e que acontecerá com você é absolutamente necessário, importante e ideal, bom para você, útil para cada um de nós. Isso para mim é confiar em Deus. Né? Ok? Ou seja, de posse disso tudo,
é que eu consigo afirmar que a realidade é ótima. Ótima. Bom, eu acho que ele concordou com a gente, a pergunta era essa mesma. Obrigado, viu, Adriano? Que bom. E só para botar mais uma provocaçãozinha para você, a gente sabe que nós estamos aqui de passagem e que nós um dia partiremos para a realidade espiritual. Espiritual, ótimo. Quer dizer, então, que nós estamos vivendo uma vida de ilusão? Ei, Osmar. Bem, o budismo chama tudo isso de Maya, né, com Y. E Maya é a ilusão, né? O que eles estão dizendo? E que o Espiritismo também diz no meu entendimento? Que nós vivemos uma situação que não expressa toda a realidade. Então, veja, olha o cuidado que eu tive. Eu não estou dizendo que é uma ilusão o que a gente está vivendo. Não estou dizendo. E não vou dizer. Eu vou dizer que a gente está vivendo um determinado contexto que não expressa a realidade plena. Por quê? Porque a vida encarnada, ela é, olha só, ela tem características de ilusão. Ela é temporária, né? Temporária, né? E querendo nos dizer, querendo nos levar a aprender, a extrair de tudo que a gente vive o que é essencial, o que é eterno, o que é divino, o que é imutável e, portanto, o que é a verdade. Se nós acreditarmos na vida material de uma forma como se ela fosse única e, portanto, posso dizer aqui materialista, nós sim estaremos nos iludindo profundamente. E digo, estamos nos iludindo normalmente. Todas as vezes que a gente esquece quem somos, e quem somos? Um ser divino e espiritual, vivendo uma experiência encarnada. Todas as vezes que a gente age esquecendo disso, a gente está na ilusão Maya. A gente está na ilusão do encarnado, na ilusão de que a matéria é alguma coisa que permanece, é alguma coisa valiosa, é alguma coisa relativa ao essencial. E eu usei a palavra essencial não por acaso, porque eu quero resgatar, sim, a grande dica do Pequeno Príncipe, aquela obra fantástica e sábia, o essencial, para muitos de nós, continua sendo invisível aos olhos. Por quê? Porque o essencial é invisível aos olhos do corpo. O essencial não está no que os olhos do corpo enxergam, que é a matéria. O essencial só pode ser percebido pelo coração. Ou seja, pelo ser, né? Ou seja, o imortal, nós. Então, a vida encarnada é um cenário magnífico, com fins pedagógicos, com objetivos de nos fazer desenvolver-se, né? Toda essa capacidade instalada dentro de nós pelo Pai, tudo isso precisa desenvolver. E este cenário temporário, né? Que tem a sua concretude, porque de fato existe, mas é rarefeito, né? Ele tem dentro de si todo um significado essencial que a gente precisa aprender a enxergar para que a gente se enxergue de fato. Espero ter respondido, Osmar. Respondeu muito bem. A gente realmente está vivendo uma situação transitória, né? E às vezes até ilusória. Sim. Mas será mais ou menos ilusória de acordo com os nossos óculos, como você falou há pouco. Sim, óculos espirituais. Não assim, é? Óculos é jeito de ver. E aí, ó, permita-me finalizar. Eu entendo que o Cristo, fundamentalmente o Cristo, e a doutrina espírita, porque eu sempre falo, eu gosto de falar que a doutrina espírita é uma lente de aumento para a gente enxergar melhor o Cristo, enxergar com detalhes, com mais precisão o Cristo. O Cristo, resumindo, é uma forma de ver. É uma forma de viver.
A doutrina espírita precisa ser uma forma de viver. E aí ela estará cumprindo o papel de ampliar a nossa consciência para que a gente veja a realidade e não se iluda mais. E viva a realidade. Né? Viva a realidade. Agora, nesse momento, viva no verbo viver. Claro. Perfeito, perfeito, perfeito. Edgar, eu vou colocar de novo na tela a Dani. Eba. A Renata. E a Lilian. Né? Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. E eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que elas vão ficar bravas comigo, mas eu tenho que fazer isso aqui. Vamos começar com a Renata. Olha, alfabeto ao contrário. Renata, o que você aprendeu hoje? Qual um dos benefícios da desilusão? Os benefícios da desilusão? Um só. Gratidão. Gratidão. Ótimo. Agradecer a grande oportunidade de ver a realidade, né? O real. Isso mesmo. Lilian, o que você aprendeu hoje? O que você me diz sobre uma coisa que é o benefício da desilusão? A necessidade da reforma íntima. Muito bom. Dani? Eu acho, tendo visto a palestra de hoje, ele confirmou aquilo que eu sempre pensei, o jeito que eu sempre fui. Eu sempre fui extremamente otimista. Então, eu acredito que a desilusão, ela apenas vem nos momentos mais difíceis, que é onde você faz você crescer, né? Te impulsiona. Eu sempre pensei assim, pelo menos. Isso mesmo. E para os nossos amigos internautas, o que vocês acham? O que vocês aprenderam hoje sobre os benefícios da desilusão? Escreva nos comentários, acho que vai ser um bom exercício para todos nós. E Edgar, o que você achou? Olha, quero crer que todos nós concordamos com a ideia de que há enormes benefícios em nos desiludirmos, né? Que será ótimo, né, a gente encarar a realidade com muita alegria, com muita tranquilidade, com muita esperança, com muita fé, desse jeito que foi dito o que é fé. Né? E eu fico muito contente de saber que não estou enganado na visão de vocês, né? Que não estou iludido sobre a vida. Né? O grande medo do otimista é estar otimistamente iludido. Né? Esse é o grande medo. Né? Mas se vocês me disserem que não, Edgar, é um realisticamente otimista, eu fico muito satisfeito em continuar pensando assim. Muito bom. Já começaram a aparecer respostas. A Kília Ferreira falou o seguinte: desilusão é ótimo para o autoconhecimento. Eu concordo plenamente com a Kília. Obrigado, Kília. Muito bom. Respondam, gente. É bom a gente saber. Eu quero agradecer demais a Dani, a Lilian e a Renata. Vocês foram maravilhosas, como sempre. Dani, que prazer ter você conosco pela primeira vez. Eu que agradeço. Adorei, foi sensacional. Obrigada. Espero que seja a primeira de muitas. Você acrescentou. Claro, com certeza. É só chamar. Chamarei. E Edgar, antes de você se despedir, eu gostaria que cada uma das meninas se despedisse e depois que você se despedisse, fizesse a prece de encerramento. Pois não, faça assim. Eu, de minha parte, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a todos os nossos amigos internautas que estiveram conosco até agora. Espero que tenha sido realmente uma noite boa, de aprendizado. Para mim foi maravilhosa. Eu sinto prazer em estar aqui com esse grupo tão especial. Nos vemos amanhã à noite, teremos uma palestra com o nosso amigo Wellington, no Palco de Salvador. Fantástico. Não é? Falaremos sobre a inevitável lei do progresso. Esse é o tema de amanhã, Edgar. Grande Wellington. Muito bom também. Espero todos vocês amanhã à noite. Então, um abraço apertado a cada um. E a Dani, sobe seu boa noite, por favor. Obrigada, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Osmar. Obrigado, Edgar. Foi muito boa, um grande aprendizado, não para mim, mas como para todos que estavam aqui. Foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado, Dani. Obrigada. Lilian? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por todo esse aprendizado. E que tenhamos todos uma ótima semana. Perfeito. Muito obrigado, Lilian. Obrigada a você. Renata? Muito obrigado pela oportunidade também. Que você já agende uma nova live com o Edgar.
assim que nós possamos, né, durante a semana, ficar refletindo sobre tudo que foi dito. Como eu sempre digo, vou assistir essa live mais vezes, porque é enriquecedor. Você traz muita reflexão para a gente e amadurecimento, né, com ela. Muito obrigado, que Deus continue te iluminando e nos presenteando com essas palestras maravilhosas que você faz. Obrigado pela Dani, pela Lílio, por você, Osmar. Obrigado, Renata. Obrigado, né, por Deus. Obrigada. Né? E os comentários continuam aqui, viu? A Vânia Vescalcas diz o seguinte: a desilusão nos traz a realidade da vida, faz crescer e se conhecer. Muito bom. A Lene Cris falou assim: eu aprendi que é muito melhor sofrer a desilusão do que viver iludido. Agora estou grata por toda a desilusão que sofri nessa existência. Olha que bonito. Que alegria isso. Não é que bonito, né? Olha o que a Helena Barbosa falou. Quando você consegue perdoar o outro e se perdoar, é crescimento espiritual. Verdade, Helena, é isso mesmo. Meu pessoal, continue com os comentários, né, Helene? Refletir e enriquecer nosso conhecimento em busca da reforma íntima. Nossa Senhora, eu vou ficar a noite toda lendo os comentários, que são maravilhosos. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado a todos. Edgar, um beijo para você. Muito obrigado. Gente, eu acho que, para encerrar, a gente pode dizer que a vida é belíssima, né? E apesar de algumas serem profundamente trabalhosas, porque eu não quero usar o termo sofrida, nem vou usar o termo trágica, mas trabalhosa, profundamente difíceis, sim, de serem vividas, eu acho que nós temos cada vez mais impulsos e motivos para olhar, nos esforçarmos para olhar cada acontecimento com uma outra ótica, com amorosidade, na certeza alentadora, consoladora e profunda de que cada acontecimento, no final das contas, é uma expressão do imenso cuidado e do imenso amor do Pai por cada um de nós. Então, conforme formos encarando esta realidade, sem ilusão, né, nós vamos certamente ter o coração muito mais consolado e muito mais fortalecido para oferecermos à vida o esforço que ela nos pede nas diversas situações. E eu acho que é profundamente importante que a gente agradeça, e convido a todos para fazer isso através da prece, onde o coração, mais do que tudo, entra em funcionamento e se volta para si mesmo, para que não tenha mais medo de viver a vida como ela é, de enxergar como ela é, dentro das nossas possibilidades, pedindo cada vez mais a Jesus que nos dê sim a luz de compreender a realidade, sem ilusão, trazendo para o nosso coração as condições para que a gente saiba digerir tudo, extraindo de cada situação aquilo que mais nos fortaleça, mais nos beneficie, mas nos faça viver de pé, digno diante do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus, que nos ama tanto. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos juntos no esforço de compreendermos algo mais desta vida tão bela que o Senhor nos oferece. Que assim seja. Que assim seja. Desejando, então, a todos uma ótima semana, nós nos despedimos aqui, convidando para que amanhã estejamos juntos novamente. Um abraço a todos vocês, que a semana seja maravilhosa. Meninas, Edgar, por favor, não desliguem, tá? Fiquem um pouquinho mais aí. Até mais, até breve.